Olá, eu estava fazendo a barba agora há pouco, e enquanto fazia a barba eu estava refletindo algumas coisas e eu decidi registrar isso para que você entenda uma coisa. Nós vamos linkar isso a Salmos 90, no verso 12. Aliás, eu tenho uma curiosidade importante para falar sobre Salmo 90. No final desse vídeo eu digo para você o que é. Eu desconfio que muita gente não sabe disso, mas deixa isso para o final. Eu estava fazendo a barba agora há pouco e pensando que quando eu tinha 17 anos, eu morava com os meus pais na casa deles e eu me recordo que tinha um espelho no banheiro e eu cheguei no espelho e fazia assim, ó, olhava, nossa, mas tem um fiozinho russo aqui, outro aqui, um pouquinho aqui, outro aqui. Será que eu não vou ter barba? Será que não vai crescer barba em mim? E isso foi com 17 anos, eu estava estagiando numa empresa, ainda nem tinha me alistado no exército, que futuramente eu seria dispensado, né, no local que eu escolhi para ser dispensado. E com isso o tempo passou. De 17 anos eu vou pular para 27 anos. Quando 10 anos depois, com 27 anos, eu fui novamente na casa dos meus pais, aí eu já não morava mais com eles. E aí eu olhei naquele mesmo espelho do banheiro, não tinha mudado. E eu olhei lá, porém eu estava com muita barba. E aí eu pensei, há 10 anos atrás eu estive nesse mesmo lugar, olhando para esse espelho, procurando fios de barba, e hoje eu tenho barba que eu tenho que ficar fazendo toda semana. O tempo passou, né? Há 10 anos atrás, quando eu tinha 17 anos, eu não era casado. Ali com 27 eu já estava casado, morava em outro estado, morava em outra casa, já tinha uma família. Enfim, 10 anos muita coisa mudou. Passaram-se mais 10 anos, porque todo ano eu e a minha esposa, a gente tira férias e vai visitar os nossos parentes e eu vou na casa dos meus pais. E eu fui lá de novo e me deparei com esse mesmo espelho. E com 37 anos, a primeira vez eu tinha 17 quando eu pensei sobre isso, depois 27 e depois com 37. E aí quando eu cheguei e olhei para minha barba, eu já tinha fios brancos na barba. Em vários lugares da barba eu já estava com fios brancos, né? O tempo passou de 17 para 37, foram 20 anos. 20 anos se passaram. E o que isso tem a ver com Salmos 90, no verso 12, que diz assim: ajuda-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. O que é ajudar a contar os nossos dias? É ajudar a gente a refletir sobre os nossos dias, a pensar sobre os nossos dias, a avaliar como foi, como está sendo os nossos dias. Será que estão sendo dias proveitosos? Será que está valendo a pena a nossa passagem, a nossa trajetória como peregrino ou forasteiro aqui nessa terra? Será que está valendo a pena? Será que a gente está cumprindo o nosso chamado? Será que nós estamos conseguindo corresponder com aquilo a qual nós somos chamados para fazer? Porque todo mundo que vem a essa terra vem com uma missão, vem com um propósito de vida, né? E a primeira parte desse verso diz: ajuda-nos a contar os nossos dias, nos ajude a refletir sobre os nossos dias, nos ajude a entender melhor como está sendo os nossos dias. Para quê? Para que nós venhamos a alcançar corações sábios, para que a gente tenha sabedoria na nossa vida. É muito raro você ver adolescentes jovens com um nível de sabedoria, com sabedoria para decidir sobre a vida, para refletir sobre a vida. Infelizmente, a sabedoria ela só vem com um tempo, com a vivência, com o passar dos anos. Infelizmente. Eu digo que é lá quando você está chegando nos 40 ou passando dos 40 que você começa ali, as coisas começam a fazer sentido para você, que a sabedoria começa a aflorar na sua vida e você começa a unir, a ligar vários pontos da sua vida. Quem dera se fosse antes. Ajude-nos
a contar, a refletir os nossos dias, para que a gente alcance corações sábios. Esse é o meu desejo para você hoje, que você alcance corações sábios. Eu vou colocar aqui a foto de quando eu tinha por volta de 17 anos. E também vou colocar aqui a foto de hoje, antes de eu fazer a barba. Hoje eu tô com quase 40, tenho 38 anos de idade. Então, de uma certa forma, a primeira foto é mais ou menos de 20, 22 anos atrás. Essa outra aqui é de hoje, antes de eu fazer a barba. Vê como as coisas mudaram, né? E por que eu tô te contando essa experiência da barba? Porque isso é contar os nossos dias. Eu tô te mostrando aqui, na prática, o que é contar os nossos dias, o que é contar o meu dia, o que é refletir sobre o meu dia, o que passou de quando eu tinha lá 17 anos, aí depois com 27, hoje já estou com 38 anos, 20 e tantos anos já se passaram, né? E a gente reflete sobre todos esses dias, o que aconteceu nesse período. Lá com 17 eu não era casado, hoje eu sou casado. Na época eu não tinha filho, hoje eu tenho filho. Na época eu não tinha uma família minha, hoje eu tenho minha família. Eu não morava sozinho, hoje eu moro na minha casa, com a minha família. Na época eu morava com os meus pais. Antes não tinha veículo, hoje tem veículo. E assim, a gente evolui de uma forma incrível, né, com o passar do tempo. Por quê? Essa é a beleza do tempo. Tem coisa que só o tempo cura, mas é o tempo que vai te ajudar a entender o seu passado, avaliar o seu presente para fazer melhor o seu futuro. É dessas coisas caminho. E esse é o meu desejo para você nesse vídeo. E a curiosidade sobre o Salmo 90 é: apesar do Salmo 90, em sua maioria dos salmos, ser composto por Davi e alguns por Asaf, o Salmo 90 ele foi escrito por Moisés. É isso mesmo. Moisés, que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, ele mesmo. O Salmo 90 é um salmo da autoria de Moisés. E tem muita gente que não sabe disso. Acha que todos os versos que está em Salmo, todos os números de Salmo foram escritos por Davi. Na verdade, não. A maioria de Davi, tem alguns de Asaf e tem também de Moisés. E esse é um verso de Moisés. E esse verso, por sinal, o verso 90, Salmos 90, é uma ponte, uma conexão que liga a natureza humana à eternidade de Deus. Ajude-nos a entender os nossos dias. Isso é humano, para que alcancemos corações sábios. Isso é eterno. Esse é o meu desejo para você nesse vídeo. E até o próximo.